por natureza, você é tocador de flauta, pois então, na hora de escolher a vida, escolha a vida de tocador de flauta. Ah, mas o tocador de flauta apanha na rua. Não importa. Ah, o tocador de flauta, ele não ganha nada, não importa. O tocador de flauta é desprezado e não pega ninguém, não importa. Só haverá felicidade se houver alinhamento com a própria natureza. Partiu pensar. Partiu pensar. Por instantes de plenitude, potência e luz. Senhoras e senhores, estamos no ar. Este é o nosso hashtag Partiu Pensar de toda terça-feira. Estamos patrocinados pela ADV Box e graças a esse patrocínio podemos, em vídeo, apresentar reflexões sobre a história do nosso pensamento. Hoje, vamos falar de Marco Aurélio. E Marco Aurélio, ele é um pensador estoico, como Sêneca, e também foi um grande imperador. Então veja que nós já tivemos um estoico legislador e agora um estoico imperador. Um do legislativo, outro do executivo. Ora, Marco Aurélio escreveu uma obra intitulada Meditações. E é uma obra bastante íntima. É uma obra onde Marco Aurélio parece escrever para si mesmo. É uma obra de reflexão quase que pessoal, né? Que aparentemente não tinha a pretensão de se tornar pública, muito menos, talvez, de se tornar uma referência bibliográfica da história do pensamento. Então, Marco Aurélio, nas Meditações, vai propor que a natureza é a grande referência para a vida humana. O que isso quer dizer? Referência. Né? Como assim a natureza é a referência? Olha, para pegar você pela mão e conduzir de maneira bastante assim simplificada, imagine que você tenha uma dúvida. Você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão da sua vida. E aí, são várias as possibilidades. E então, você não sabe bem o que fazer. Qual das possibilidades escolher? Então, o que Marco Aurélio está propondo é que a resposta para essa sua dúvida, ela se encontra na sua própria natureza. De tal maneira que se você conhecer a sua própria natureza, ela, de maneira muito, assim, clara, te dirá como é que você deve viver, que caminho você deve tomar, que escolha você deve fazer. Isso é que é a referência. Né? Eu estou numa sinuca de bico, eu estou sem saber o que fazer, porque vamos imaginar que de um lado é ruim, do outro lado é ruim também, ou então de um lado é bom, do outro lado é bom também, e aí você não sabe bem o que fazer, mas terá que fazer uma escolha. Então, o que Marco Aurélio está propondo
É bem isso. É que o conhecimento da própria natureza é condição de você fazer uma boa escolha. Não existe, portanto, uma escolha boa por si mesma, não é? Existe uma escolha boa em função da natureza de quem escolhe. A vida será boa se ela for direcionada, se ela for guiada, se ela for orientada pela natureza de quem a vive. Então, eu faço questão de te dizer isso, né? Porque, para Marco Aurélio, grande parte do sofrimento humano, ele surge do desconhecimento da própria natureza ou da recusa de aceitar a própria natureza como referência. Então, sei lá, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha me dado conta que o grande barato da minha vida é explicar, porque explicar é a única coisa que eu gosto de fazer, explicar é a única coisa que eu sei fazer mais ou menos, explicar a coisa... Então, existe aí uma espécie de diagnóstico da própria natureza. Eu sou aquele que, por natureza, explica. Muito bem, eis a referência. Aí, eu tô lá dando aula na faculdade e aparece alguém, pede um minuto da minha atenção, diz que vem em nome de um partido político e que gostaria que eu considerasse a possibilidade de me candidatar a deputado estadual pelo partido em questão. Que havia condições econômicas adequadas, que eu, pela presença na internet, já sairia com algum nível de conhecimento por parte dos eleitores, e que a eleição era muito possível, o sucesso era muito provável, e que seria bacana, porque depois eu poderia, 4 anos depois, me candidatar a deputado federal, e quem sabe 8 anos depois a senador, etc. Aí a pessoa termina de falar e você tem que dar uma resposta. Você pode até dizer, eu vou dar uma pensada e entre em contato. Mas o que vai te permitir fazer uma boa escolha? Então, alguém dirá, se você se eleger deputado é bem legal. Imagina, deputado federal, né? Tem muito poder, né? Tem muita proximidade de quem tem poder, né? Enfim, leva uma vida cheia de assessores, de visibilidade. Bom, veja que tudo isso que eu estou falando são supostos argumentos para eu me decidir por abandonar a vida docente e abraçar a vida de legislador. A referência que eu estaria usando para tomar essa decisão é passar a ter mais poder do que tenho na condição de professor. É uma referência. Mas aí Marco Aurélio, ele dirá, a natureza é a grande referência para a vida humana. Portanto, você, no caso eu, não devo tomar uma decisão em função do aumento do poder,
Por quê? Porque esta é uma referência equivocada para a vida humana. Ah, mas e se como deputado eu for encher a lata de ganhar dinheiro, não pelo salário, mas pelos penduricalhos legislativos, né? Então, o aumento do patrimônio não é a referência que Marco Aurélio recomenda. Ah, mas deputados, quando chegam na vida social, se tornam sedutores e poderão ter pessoas bem dispostas a relações afetivas auspiciosas. Mas não é a referência que Marco Aurélio está sugerindo. Ah, mas o deputado, ele poderá usar de verbas parlamentares para viajar para onde ele quiser. Também não é a referência que Marco Aurélio está sugerindo. Mas então qual é a referência? É a natureza. E qual é a sua natureza? De explicador. E, portanto, se a minha natureza é de explicador, eu devo continuar explicando. Porque essa é a natureza, esta é a referência que permitirá que as escolhas sobre a vida possam trazer uma vida boa, uma vida feliz. A vida só será feliz se você adotar como referência para suas escolhas a própria natureza. Ficou claro isso? Essa é a tese. É claro, você não precisa concordar nem uma vírgula com isso aqui. Você não precisa concordar com Marco Aurélio quando ele diz que o sofrimento humano é porque as pessoas vivem na contramão da própria natureza. Porque o sujeito tem natureza e talento para desenhar, mas trabalha no mercado financeiro. Então, o que dirá Marco Aurélio? A vida será sofrida. Por quê? Porque a vida só é feliz quando você vive em alinhamento com a natureza que é a sua. Eu fiz questão de deixar isso super claro. Por quê? Porque, bom, a leitura de Marco Aurélio, embora seja um livro que não tenha a pretensão de ser um tratado filosófico, que poderia ser ainda mais hermético, mais abstrato, e que tenta até facilitar as coisas e tal coisa, às vezes você passa sem entender o que ele quer dizer com a natureza é a referência. Agora ficou claro, né? Por natureza, você é tocador de flauta, pois então, na hora de escolher a vida, escolha a vida de tocador de flauta. Ah, mas o tocador de flauta apanha na rua.